Ele tinha tudo: fama, dinheiro e uma carreira milionária pela frente. Pat Tillman era um jogador promissor de futebol americano com contratos importantes e reconhecimento nacional. Mas, depois dos ataques de 11 de setembro, ele tomou uma decisão que ninguém esperava. Em vez de continuar sua carreira na NFL, ele abriu mão de milhões de dólares e se alistou no Exército dos Estados Unidos. Para muitos, aquilo foi um ato de coragem e patriotismo. Para outros, uma escolha difícil de entender. Mas para Tillman, parecia ser uma questão de propósito. Ele não foi sozinho. Seu irmão também decidiu se alistar, e juntos eles entraram para o exército, determinados a fazer parte de algo maior do que eles mesmos. A imagem de Pat Tillman rapidamente se tornou símbolo de sacrifício e heroísmo. Um atleta que largou tudo para servir seu país em um momento crítico da história. Mas por trás dessa narrativa inspiradora, uma história muito mais sombria estava prestes a acontecer. Em 2004, Tillman foi enviado para o Afeganistão. O ambiente era hostil, imprevisível e extremamente perigoso. Missões eram realizadas constantemente e o risco fazia parte da rotina de todos os soldados. A tensão era constante e qualquer erro poderia ser fatal. Ainda assim, ninguém imaginava que o maior perigo viria de onde menos se esperava. Durante uma operação em uma região montanhosa, a unidade de Tillman foi dividida em 2 grupos. O terreno dificultava a comunicação e a visibilidade era limitada. Era o tipo de situação onde tudo precisava funcionar perfeitamente. Mas não foi o que aconteceu. Em meio ao caos e à confusão, tiros começaram a ser disparados. No início, parecia mais um confronto comum, mas havia algo errado. Os disparos não vinham do inimigo. Era fogo amigo. Soldados do próprio exército começaram a atirar na direção onde Tillman estava. Em poucos segundos, a situação saiu completamente do controle. Mesmo tentando sinalizar sua posição, ele acabou sendo atingido. Ele morreu ali, em uma situação que nunca deveria ter acontecido. Logo depois, a notícia oficial foi divulgada. O exército afirmou que Pat Tillman havia morrido em combate contra forças inimigas. Ele foi tratado como herói nacional. A história se espalhou rapidamente e sua imagem foi usada como exemplo de bravura e sacrifício. Homenagens foram feitas, discursos emocionados foram transmitidos e o país acreditou na versão apresentada. Mas essa não era a verdade. Com o passar dos dias, começaram a surgir inconsistências. Relatos de soldados presentes na missão não batiam com a versão oficial. Pequenos detalhes começaram a levantar suspeitas, até que a verdade veio à tona. Pat Tillman não havia sido morto pelo inimigo. Ele foi morto por soldados do próprio exército, em um caso de fogo amigo. Mas o mais perturbador não foi apenas o erro fatal. Foi o que aconteceu depois. O exército já sabia da verdadeira causa da morte, mas decidiu esconder a informação. Relatórios foram alterados, documentos foram manipulados e a versão falsa continuou sendo sustentada. A família de Tillman, assim como o público, continuou acreditando que ele havia morrido como herói em combate direto contra o inimigo. Durante semanas, a verdade foi omitida. Quando a família finalmente descobriu o que realmente havia acontecido, a revolta foi imediata, não apenas pela perda, mas pela mentira. A dor foi intensificada pela sensação de traição. O caso rapidamente ganhou repercussão nacional. Investigações foram abertas, oficiais foram questionados e o exército passou a ser pressionado por respostas. Mesmo com as investigações, muitas dúvidas permaneceram. Como um erro daquele nível aconteceu? Por que a verdade foi escondida? Quem foi responsável pela decisão de mentir? E será que tudo realmente foi revelado? Até hoje, o caso de Pat Tillman levanta questionamentos. Para muitos, ele continua sendo um herói. Para outros, sua história representa algo mais complexo, uma mistura de coragem, falha humana e encobrimento. Um caso que mostra que, às vezes, a verdade pode ser ainda mais difícil de aceitar do que a própria tragédia.
Pat Tillman abriu mão de tudo para servir seu país, mas sua história terminou de uma forma que ninguém esperava, e talvez de um jeito que nunca será completamente explicado.